Ok, definido então o que é um sistema pneumático. O sistema pneumático ele é utilizado nas indústrias, buscando ali a realização de tarefas repetitivas ou, se não, automatizando determinadas rotinas, de modo que com isso se obtenha um aumento na produtividade, um aumento na qualidade daquele serviço ali prestado por uma máquina ou equipamento, né? E um sistema pneumático ele tem que ter aí, obviamente, uma fonte de energia. E a fonte de energia empregada nesse sistema é o ar comprimido. Agora, de onde vem esse ar? É o ar da atmosfera. Só que para ele ser submetido a uma determinada condição de trabalho, em particular uma determinada pressão, né? Para isso faz-se uso de um componente, né, de um instrumento chamado compressor, tá bom? Então vamos estudar os pormenores de um sistema pneumático. Um sistema pneumático ele é composto por diversos componentes, tá bom? E obviamente esses componentes eles deverão estar conectados uns aos outros, de modo que a partir da energia inicial, que é aquele ar comprimido, essa energia percorrendo aí todo o circuito, todo o sistema, ao final se consegue aí realizar um serviço por meio de um atuador, né? E aí para isso existem diversos atuadores, vocês vão ver mais adiante. Pois bem, a gente pode fazer uma analogia de um sistema pneumático com um circuito eletrônico. Um circuito eletrônico, se você lembra, se você sabe, ele é composto por diversos componentes. Só que esses componentes estão interligados, conectados uns aos outros. E aí, ao final, se consegue, né, um determinado objetivo. Então, você pode reparar aí pela ilustração, né, você pode muito bem ver que esse circuito pneumático, né, se você considerar que tem uma analogia com o circuito eletrônico, considerando aí a sua estrutura, né? Bom, como dito, assim como nos circuitos pneumáticos né, nós temos aí os componentes eletrônicos, no circuito pneumático a mesma coisa, nós temos aqui os diversos componentes pneumáticos, né, mas que, como disse, não podem atuar sozinhos, isolados, né, pura e simplesmente. Há de existir uma conexão entre eles, né, obviamente. Né. Então aí você vê uma comparação entre componentes eletrônicos que estão montados em uma placa no circuito, e aí sim, finalmente você terá aí um objetivo a ser cumprido né, com o uso desses diversos componentes conectados. E à direita aqui você percebe, né, um circuito pneumático aí, onde você vê alguns componentes e que esses componentes estão aí conectados, né? E para isso utiliza-se conectores, né? Pois bem, então vamos ver como se dá isso, né? Que conectores são esses e vamos aí adentrar aos principais componentes, que é o objetivo dessa aula, né? E da próxima, né? Pois, portanto, aqui nesse slide você já pode perceber de maneira simplificada a conexão de três componentes em um circuito pneumático, né? Você vê aqui à esquerda um componente, né? No centro nós temos um segundo componente pneumático e aqui na extremidade à direita nós temos um terceiro componente. Pois bem, como foi destacado, veja que esses componentes estão conectados uns aos outros. E para isso nós temos aqui esses conectores, tá bom? Ó, você pode perceber que esses conectores aqui é o que torna possível a conexão ou a ligação entre um componente e outro. Pois bem, vamos falar exatamente sobre como se dá essa conexão de um componente pneumático a outro componente e daí formando o circuito ou um sistema pneumático. A começar, então, vamos destacar o uso de uma tubulação flexível, né? Essa tubulação flexível, há também quem chame de mangueira, mas há uma diferença técnica entre o que é uma mangueira e o que é um tubo. Então,
o mais adequado aqui seria usar a expressão tubo ou tubo flexível, tá bom? Que é esse tubo, é um componente utilizado aí nessa conexão, e esse componente é fabricado ou pelo uso do poliuretano, né? Então é por isso que também no chão de fábrica é muito comum falar-se dessa tubulação ou desse tubo flexível, usasse aí a expressão PU, né? Então você vê muito técnico se referindo a essa tubulação flexível como PU, tá bom? É isso. Muito bem. Bom, mas fica evidente que eu não tenho como fazer uma conexão, só voltando aqui, ó, se você perceber, eu tenho aqui, vou destacar, vou até chamar a atenção, ó, veja, a forma que eu tenho de conectar esse elemento aqui que eu vou chamar de 1 com esse elemento aqui que eu estou chamando de 2, tá? Deixa eu dar uma reduzida aí para você ver. Então, o elemento que eu chamei de 1 aqui, ó, tá? E o elemento que eu chamei de 2, para eu fazer a ligação, conectar um ao outro, tudo bem, eu vou usar aqui o PU, né? A tubulação flexível. Mas repare que o PU precisa ainda ser complementado por meio desse conector que aqui está, ó. Veja que aqui nós temos um conector, tá? E na outra extremidade nós teremos aqui um outro conector, né? Tá vendo aqui com os conectores, tá bom? Então, para você entender como ocorre essa conexão, você deve ter isso em mente, tá? Essa ligação de um componente pneumático a outro em um sistema pneumático, você tem que lembrar que, além da tubulação flexível, né, o famoso PU, expressão de chão de fábrica, você deverá ter também o uso de conectores. E aqui temos algumas ilustrações, alguns exemplos desses conectores, tá bom? Você tem os mais diversos. Só para você ter uma ideia, pegando esse aqui da esquerda, por exemplo, é aqui que você chega com aquela tubulação flexível, tá bom? E aqui aquela tubulação flexível, ela é colocada, né? E assim vale para todos esses conectores que aí estão, tá bom? Aqui nós temos exemplos de união, né? Que também é uma espécie de conector, né? Só que essa daqui geralmente é para você conectar um segmento de uma tubulação flexível com um outro segmento e aí formar uma conexão, né, aumentando aí a extensão dessa tubulação. Então precisa-se às vezes usar essas uniões, tá certo? E às vezes também ramificar isso aí, tá? Como é o caso, essa conexão em Y, vou dar aqui um destaque, você vê que ela não só vai fazer uma conexão, né, fazer uma ligação, uma expansão da linha, mas também vai ramificar. Então eu chego aqui, ó, eu posso chegar aqui com uma tubulação aqui, ó, e aí saem outras duas tubulações aqui, ó, né? Entra uma tubulação aqui e sai duas outras tubulações aqui, certo? Isso aí é perfeitamente factível com esse tipo de conexão. Diferente desse que está aqui à esquerda, onde eu chego com uma tubulação, né? E simplesmente conecto aqui um outro segmento, né? E daí o que eu fiz foi expandir essa rede, né? Só isso. Bom, adiante então. Também é muito comum utilizar em um sistema pneumático o que nós chamamos de silenciadores. O que é isso? Bom, muito simples, vamos lá. Nós vamos trabalhar com ar sob pressão. Essa pressão costuma ser em torno de 6, 7 bar. Então é uma pressão até significativa. Ocorre que no funcionamento de um sistema pneumático haverá instantes em que esse ar deverá escapar. Escapar mesmo, é o escape, né? E ele vai para onde? Para a atmosfera. Só que esse escape, quando ocorre, dado a esse valor da pressão mencionado, acaba gerando um ruído.
né? Aquilo que você costuma ouvir nos transportes coletivos, quando a porta do ônibus abre e fecha, você escuta um chiado, né? Ali é o escape do ar. Então, imagine numa indústria, numa linha automatizada com inúmeros componentes, e aí aquele barulho sendo gerado, né, de maneira contínua durante todo um turno de trabalho, e mais, não é só por um componente. Imagine, é como se você estivesse aí ouvindo várias portas de ônibus abrindo e fechando ao mesmo tempo, então aquele ruído ele poderá incomodar, né, e causar dano ao operador. Então daí o que se faz? Você usa abafadores, né, que são esses silenciadores aí. Então existem diversos materiais, conforme estão aí ilustrados, em plástico, né, você tem também em latão, né, do tipo reto, do tipo cônico, enfim, são silenciadores. Bom, e vamos ver aqui como ficaria efetivamente um componente pneumático, que é esse componente que aqui está, ó. Ó, vocês ainda não conhecem, mas só para adiantar, isso aqui é uma válvula direcional do tipo solenoide, né? Mas esse detalhe, vocês não precisam se preocupar com isso. O destaque aqui é o seguinte, veja que essa válvula, ela está aqui, ó, nesses orifícios, eu vou chamar de orifício por enquanto, tá? Porque tecnicamente nós vamos chamar isso de vias. Então veja que isso aqui está sem nenhum conector colocado, né? Então qual é o objetivo aqui? É usar esses conectores aqui, ó, para que então eles sejam colocados nesse componente pneumático, que é essa válvula, bem como esses silenciadores, são dois silenciadores que aqui estão. Vocês não estão vendo aí, mas é óbvio, aqui, observando dessa posição, você teria ainda mais três orifícios aqui, que nós chamamos de vias, tá certo? Então, esses conectores que aqui estão, ó, eles deverão ser conectados ou colocados, instalados nessas vias que eu acabei de mencionar, para o perfeito funcionamento deste conector, tá certo? Vamos observar aqui à direita, você agora já vê o mesmo componente, ou seja, a válvula, já com todos os conectores devidamente instalados. Então, como foi visto, ó, aqui você tem um elemento, um conector, no caso é um silenciador, aqui nessa via você tem um conector e na via da direita aqui você tem outro silenciador, tá? E aqui você tem outros dois conectores. Pronto, então esse componente, essa válvula, já estaria pronta para receber, pessoal, essa tubulação flexível. E daí poder ter essa funcionalidade que aqui está representada, ó. Tá bom? Ó. Pronto, então ele poderia agora começar a trabalhar, tá bom? É isso aí. E obviamente que na outra extremidade desse elemento flexível, né, desse PU aqui, né, dessa tubulação flexível, na outra extremidade nós teríamos, obviamente, outro componente pneumático, tá bom? E assim, né, com isso se repetindo para todos os componentes, nós teríamos ao final um sistema pneumático montado em conformidade com um projeto, né, específico em busca de automatizar determinadas operações, né, e como dito, buscando aí reduzir a fadiga do operador com operações repetitivas, ou então para aumentar a produtividade ou aumentar a qualidade, né, daquela atividade, né, daquele serviço ali prestado. Bom, então é isso, né, que eu tinha para falar em relação à ideia do que vem a ser, né, como se estrutura um sistema pneumático, né?